Bom, vamos embora. Para mim, tudo que eu falo tem que ser coisa prática. Porque poesia, ninguém vive de poesia. Precisa ser coisa prática. Precisa ser coisa que aninhe, que entre, que esteja na minha vida e participe da minha vida. E aí eu fui hoje encarregado de falar do poder do Evangelho na vida daquele que crê. Não é isso, Lucas? É isso mesmo? Está redondinho assim? Ontem ele estava pregando aqui, eu estava com medo porque aqui o texto de Colossenses, ele encavala. Uma hora um pode estar falando a palavra do terceiro e o terceiro falando a palavra do segundo, encavalou tudo. Eu fiquei preocupado, mas depois que eu vi, eu falei, não, tá bom, tá do jeitinho que precisa mesmo. Falar para vocês, prestem atenção, do poder do Evangelho na vida da pessoa. O Evangelho no homem todo. E esse Evangelho no homem todo, ele não corrige feridas, ele corrige, ele dá saúde no corpo todo. Eu queria ouvir um amém, caramba. É verdade. Não é a ideia de que eu posso ter uma melhora em determinado aspecto e área da minha vida, não é verdade, porque a vida de Jesus na minha vida, ela vai se manifestar de tal modo de que as coisas vão crescendo e vai levando junto todo o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, domínio próprio. Todas as coisas vão crescendo junto, de maneira que, se isso fosse uma escola, eu não poderia dizer que eu estou bem em amor, mas eu não estou tão bem em moderação. Na verdade, a vida de Jesus na minha vida, ela vai crescendo e vai me levando a um nível tal de que toda a enfermidade, todo mal que eu vivo, e diz a palavra lá em Romanos 7, dizendo outra vez, que na minha carne não habita bem algum. Se não habita bem algum, presta atenção, todos nós tenhamos essa consciência que na nossa carne, em nós mesmos, não habita bem algum. Isso por conta do pecado. Isso é uma prova evidente que estamos caminhando para a morte. O corpo vai, de fato, vai morrer por conta do pecado. É ele o responsável. Mas o Espírito vive por conta de Deus. Eu quero que você acorde e diga uns amém para animar eu aqui. Oh, caramba! E não abra a boca. Pronto. Falando disso, me lembrei, ontem até falei para os irmãos da saída, é uma história que eu vi há muitos anos atrás, eu acho que talvez você tenha ouvido, é a história de um culto que houve no Rio de Janeiro. Eu acho que você já ouviu, se não vai ouvir, se já ouviu, vai ouvir a segunda vez, e se não vai ouvir a primeira vez. Um culto que houve no Rio, e esse culto era uma campanha evangelística que tinha lá, foi numa igreja lá na Tijuca, no bairro da Tijuca. Segundo alguém disse, eu não posso confirmar, segundo alguém disse, parece que na Tijuca é o local, é a região das pessoas dos jovens mais bonitos e os homens mais bonitos e das mulheres mais bonitas de todo o Rio de Janeiro, lá na Tijuca. E naquela igreja estava havendo uma convenção, estava havendo uma campanha, e no final da campanha, como toda campanha que se faz, da evangelística, se dá a oportunidade de alguém pegar e alguém vir, entregar-se a Jesus, aceitá-lo na sua vida como seu Senhor, e não só Salvador, mas como seu Senhor da sua vida. E aí então ele fez isso e tal, e aquela coisa toda que a gente já está tão acostumado a fazer e viver. E aí naquela situação, naquela igreja tão bonita, de pessoas tão bonitas, saiu, respondendo ao apelo que o pastor fez, saiu lá do fundo um irmão, mas um irmão muito judiado. Ele era um irmão assim, totalmente modificado por situações da vida. Complicações outras que eu não sei dizer. E ele demorou demais, ele estava no fundo, ele demorou demais, e aí se formou aquele montes de bonitas e bonitos aqui na frente, e o irmão vinha se rastejando de lá para frente, e aí criou-se um clima na igreja, aguardando, torcendo para ele chegar logo, para que ele não caísse. E aí depois de muito esforço que esse irmão fez. Vocês já ouviram essa história? Nunca viram. Os de Pina que ouviram ontem, fiquem quietos, tá? Olha aqui, aí ele conseguiu chegar lá na frente, e aí tentando assim, queria um balainho de ovo, segurar o cara, para que o cara, né, assim, com jeitinho, com o cara e tal. E aí ele atreveu-se a dizer a seguinte palavra, falou: pastor, Deus aceita bem o homem. Porque ele era meio, porque ele era alterado,
Ele era deficitário. E ele perguntou assim: então, Deus aceita meio homem? E o pastor ficou numa saia justa naquela hora, naquele momento, naquele tempo. E aí ele disse assim: irmão, e foi uma palavra sábia, uma palavra vindo do trono. Ele disse assim: Deus aceita meio homem quando ele se entrega inteiro. E Deus não aceita homem inteiro que se entrega pela metade. Meu Deus do céu! E acho que isso tem tudo a ver com o que nós estamos hoje para conversar aqui, ver se eu consigo chegar. Qual é a conclusão da minha fala? Dono para mordomo. Essa é a palavra. Eu não sei, eu já estou achando que não vou chegar não. E essa é a verdade, o evangelho todo. O evangelho, quando vem na vida da pessoa, ele transforma. Diz ali a palavra em Romanos, que aquele que pecava, aquele que adulterava, eu não ouvi. Aquele que adulterava, não adultere mais. E aquele que matava, e aquele que roubava, está diminuindo. E aquele que cobiçava, e se algum, o outro, e aquele que maldizia, não maldiga mais. O evangelho vem de tal modo que ele é soberano. Jesus é a palavra, ele vem na sua vida e ele bota para fora todas essas coisas. E aquele que estava enfermo, ele já não mais vai ficar com as suas moléstias e enfermidades, e ele vai receber saúde. Colossenses 1:28 diz assim: a ele anunciamos, a Jesus anunciamos, admoestando a todo homem, ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Diga amém. A essência do ministério, presta atenção. Eu tenho muita dificuldade com a igreja evangélica. Eu tenho muita dificuldade, porque a igreja evangélica hoje é a igreja evangélica romana. Se você entende o que eu quero dizer, é a igreja evangélica romana. Ela tem forma, mas não tem conteúdo. Ela ensina costumes, mas não dá a essência. Ela fala de coisas propõe coisas que as pessoas não conseguem fazer. E se você olhar assim, na grande maioria dos irmãos mesmos, você vai ver uma tremenda ignorância com a palavra de Deus. Pessoas, hoje, presta atenção, igreja evangélica, ela se assemelha em muito à igreja católica no sentido de conhecimento da palavra. Conhece alguns poucos versículos que chamaram a atenção. Aí João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira, e ponto, isso ele tem. Ele tem pontos salientes, mas ele não tem um corpo. E nunca vi, e espero nunca ver, um dia na casa de um irmão, a Bíblia aberta no Salmo 91, né? Chegar lá para dar sorte, o irmão deixa a Bíblia. Pelo amor de... Olha, se você está aqui de Taubaté, se eu for na sua casa e eu achar essa Bíblia aberta no Salmo 91, eu bato em você com a Bíblia que está aberta lá, caramba. Deus me livre, você está louco. Mas ela teve muita forma, ela propõe coisas que não consegue. Ela propõe vida santa sem subsídio. Não tem jeito. É dizer para uma pessoa, voe. Ela não tem característica para voar, ela não tem caráter para voar, ele não tem como voar. Não é honesto. Não é honesto você falar para uma pessoa que não... Olha, você não ouviu, vou repetir aqui, atenção. Não é honesto você dizer para uma pessoa que conhece a Deus, ele deixar os seus pecados, porque ele não tem poder para deixar os seus pecados. Não é assim mesmo? Claro que é. Não tem jeito. Não é para deixar os seus pecados, mas é ele vir para Deus e receber de Deus o poder para ele deixar os seus pecados. É caminho contrário. É caminho contrário. E aí se ensina muito vida justa, pia, mas na verdade não se dá condição de como fazer isso. Isso é errado, isso não tem sentido. A igreja evangélica, ela infelizmente, na missão, nós pastores, nós fracassamos muito de não termos, e disse isso bem o Alexandre com relação ao amor à palavra de Deus. As pessoas negligenciaram, as pessoas deixaram a palavra de Deus em último estágio, deixaram de canto. Pessoas que leem a Bíblia para pregar,
que vão lá e nesses textos, mas na verdade, por favor, fica regra sobre regra, mandamento sobre mandamento, não vai funcionar mesmo. Evangelho simples é crer no Senhor Jesus, ponto final. Crer que Ele morreu pelos nossos pecados, crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, crer que agora eu me faço servo dEle, sujeito-me a Ele e portanto Ele é o meu Senhor. E aí, como meu Senhor, Ele vai me capacitando e dando força para eu vencer os obstáculos que eu tenho na minha vida. Aquele que adulterava, aquele que matava, aquele que roubava, aquele que cobiçava, não cobice mais. Amém e amém. Esse texto que nós acabamos de ler, se você diz assim, olha, ministério, olha, preste atenção, ministério excelente, é o que está aqui, apresentar todo o homem perfeito em Cristo. A igreja, o ministério, ela deve levar as pessoas a um crescimento. Obrigado, irmãzinha, tem uma pessoa que só diz amém para mim, eu estou contente. Não pare de dizer amém para mim, por favor. Olha isso, o ministério da igreja é pregar a palavra para que outras pessoas venham ter a mesma vida que nós temos, e aí o irmão que está junto, ele possa crescer. Essa é a ideia, ele crescer. Os meus filhos, todos eles muito bem tratados, muito bem alimentados. A minha esposa, uma extraordinária leiteira. Todos eles, todos graúdos, tudo, foram alimentados, mas para que eles tivessem crescimento, eles tiveram que ser alimentados. E eu repito isso em todas as pregações, quase no texto de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1, que diz assim: 5 coisas que eu considero os dedos de uma mão. Deixando, pois, presta atenção, rapaziada, deixando, pois, 5 pois, deixando, pois, toda malícia, todo engano, fingimentos e inveja, e toda murmuração, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos. Olha, meninos novamente nascidos, menino, acabou, está lá novinho, está lá, ele quer mamar, rapaz. Como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado. Leite racional, vocês estão olhando lá, o Chimentão, você está olhando para lá, é para mim que você tem que olhar. O leite racional não falsificado, verdadeira palavra de Deus, genuína palavra de Deus, para que por eles vades crescendo. Ministério eficaz é apresentar todo o homem perfeito em Cristo, e essa perfeição, passa diretamente por crescimento, e passa diretamente pelo exame, pelo exercício, pelo estudo, pela meditação da palavra de Deus. Não erro quando eu digo assim: ninguém vai prosperar se não conhecer a palavra de Deus. Meu Deus, olha o que eu estou dizendo, ninguém. Eu estou dizendo que aquele que não dá importância, que não prioriza a palavra de Deus, eu digo para você que ele está pedalando uma bicicleta sem corrente, sem correia. Ele pedala, mas ele não sai do lugar. Se quer avanço, tem que gastar tempo com a palavra de Deus. Diga amém e amém. Lucas, quanto tempo eu tenho? Assim você desanima eu. 20 mesmo? Então eu vou abreviar tudo aqui, cara. Aí alguém perguntaria, Alexandre, pergunta para mim, mas o que é perfeição? Não, pera, vamos combinar para não ficar aparecendo. Então veja bem, o assunto essencial é que você gaste tempo com a palavra de Deus, para que você seja aperfeiçoado, caminhe na direção da perfeição. Primeiro que você não deve interromper quem está pregando. Isso é falta de educação. Perfeição. O que será à luz da palavra de Deus perfeição? A palavra responde tudo isso. E ela diz lá, em Mateus 19, 21, diz assim: se queres ser perfeito. Quem quer ser perfeito? Aonde que eu vou chegar, Lucas? Presta atenção. Onde é que nós estamos caminhando? Aonde eu vou chegar, Lucas?
dono para mordomo. Então estamos chegando lá. Veja bem, andando nessa direção toda, nesse caminho, o aperfeiçoamento é alguma coisa excelente. O aperfeiçoamento é alguma coisa necessária, de modo que eu, nessa direção, eu me torne uma pessoa aperfeiçoada pelo Senhor. E como disse o eminente Voz do Vale, Alexandre, vozeirão que ele tem, ele falou: o que é perfeição? A resposta está então no texto de Mateus 19, 21, diz assim: se queres ser perfeito, compre tudo que você puder. Ô patataiada, eu estou falando para você contrariar. Fala: não, você está louco, joga tomate em mim, caramba. Diz assim, olha só: se queres ser perfeito, todo mundo quer ser perfeito? É mesmo, quer nada. Tem 3 aqui que falaram que não quer não. Ô Neto, você nem sim, você não falou nada, o sonolento. Caramba, presta atenção. Se queres ser perfeito, tem uma condição essencial. Qual é a condição? Ele diz assim: vende tudo que tens. Complicou. Aí a vantagem do pobre. Estou um pouco me lixando, não tenho mesmo nada. Pegue, pode pegar, não tenho nada. Essa palavra aqui, o pobre se regozija. Até porque o produto daqui vai para a mão dele. Se é uma palavra que interessa ao pobre, é essa daqui. Mas que o rico abomina. Vamos mudar de assunto, já deu o seu horário, some daqui para não me encher o saco. Tenha um pouquinho de paciência. Olha só: se queres ser perfeito, vende tudo que tens. Não sobrou nada. Tudo. E dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Deixa eu perguntar: continua querendo ser perfeito? Depois dessa palavra, você continua querendo ser perfeito? Olha só, você está no balcão celestial. De um lado lá, os atendentes espirituais estão lá do outro lado lá. Imagine. Aí você quer ser perfeito? Claro, tudo que eu quero. Aí fala assim: legal, vá, venda tudo que você tem e dê aos pobres. Aí vem e segue-me. Quem quer ser perfeito? Quem quer vender tudo e dar aos pobres? E por que não faz? Caramba, aí botei você em xeque mesmo, legal. Podia ser fazer como algumas igrejas, falar assim: tem um irmão aí que está aqui no cartório aqui, agora vamos já, você levanta daí, você passe, antes que pare o momento, você passe todas as coisas aí. Só que aqui também a palavra não fala, porque é para instituição nenhuma, ela fala aos pobres. Então presta atenção, se você concorda comigo no avanço que eu estou andando, me parece que a perfeição, se queres ser perfeito, a perfeição vem por destituir-se. Concorda comigo? Diga amém. O Lino, o Neto, concorda comigo? Diga amém. Amém, melhor. Olha só, olha que a perfeição é como se tivesse um dreno na minha vida, de tal modo que as coisas importantes para mim, elas fossem sendo drenadas e saíssem da minha vida, e é aquele espaço que vai sendo ocupado pela expressão, pela excelência da vida de Jesus na minha vida. Então ele de cara assim, a palavra diz assim de cara, fala assim: você está cheio de coisas que não convêm ao reino de Deus. Deixa eu falar para você, você está cheio de coisas que não convêm ao reino de Deus, e que para ele habitar em você, você tem que ser expurgada disso. Quando eu estou dizendo isso para você, alguém pode falar assim: isso é maravilhoso, aproveitando o gancho, falando alguma coisa assim: isso é maravilhoso, porque a igreja precisa disso, a igreja não precisa de nada. Presta atenção, se o projeto é de Deus, ele manda todo o recurso. Eu quero ver um amém. Cachorrada, presta atenção, se o projeto, se é querer de Deus, ele faz com que as pedras se virem dólar, ou então euros, ou libra.
Ele faz, se é dele, ele faz. Não tem essa de fazer. Aqui está dizendo aos pobres, aos pobres. E você acha que Deus está tão interessado com a vida material dos pobres? Presta atenção, proposta de Deus, em primeiro lugar, ela é puramente espiritual. E aquilo que o mundo, a fome zero do Lula e todos os programas de governo não conseguem fazer, a coisa é resolvida pela pregação da palavra, porque se pregando a palavra o homem vier a crer, Deus vai cuidar dele. Claro que é, Deus não precisa, cachorrada, Deus não precisa de dinheiro. Ouça bem isto, se Ele quer, se acha que tem algum impedimento, nenhum, se é vontade dEle, nenhum. Aqui está falando claramente desse doar, que é aos pobres, que está aqui aos pobres, é um expurgo, é eu tirar aquilo que é importante para mim. E aí a pergunta para você, o que você tem de importante? Não me diga nada, mas para você pensar, o que você tem de importante? E aí a semelhança, renuncie. Qual é a coisa importante que você tem? É o expurgo do que eu tenho, é o expurgo daquilo que me é precioso. Essa é a ideia. Eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas. Fique tranquilo, os irmãos aí lá do Rio Grande do Sul, que o pastor disse, foi lá no Rio Grande do Sul que o pastor disse, ninguém come sem pagar. Como é que é o negócio? Eu não vi. Não tem almoço grátis, fique tranquilo que o almoço continua sendo grátis. Presta atenção, estou falando de dinheiro só para o sentido de se entender, expurgo. Você deve se desassociar das coisas que você ama mais do que a Deus. E se você ama mais do que a Deus, você, por favor, a coisa não está completando, você não está andando na direção de aperfeiçoamento, uma vez que você quer ser aperfeiçoado. A única maneira que eu vejo, eu já estou abreviando aqui, já jogando lá para o fundo, a única maneira que eu vejo de alguém se aperfeiçoar, alguém tem uma proposta de aperfeiçoamento? Vamos lá, que nós todos aqui quisemos, eu propus em ser perfeito, propusemos, vocês aplaudiram. Eu quero saber, existe alguma maneira que alguém propõe para que eu me torne uma pessoa perfeita? Não estão com vergonha? Para de abrir a boca. Não estão com vergonha de não fazer nenhuma proposta? É o gaúcho. Aliás, hoje cedo no café da manhã lá com o pastor, ele falou assim, eu vi uma vez você lá na internet, ô Capelete, estou falando de você. Eu vi uma coisa você falando e eu achei que você é gaúcho. Ele achou que eu era gaúcho, caramba. Porque ele achou, não sei. Será que é caipira? Eu sou caipira, eu sou caboclo, eu estou me importando por ser do jeito que eu sou. Mas não é o que pega, não tem nenhum problema. Mas o que eu queria ver com vocês é o seguinte, primeiro, nós temos hoje, pela palavra aqui, nós estamos dentro de uma dificuldade, porque eu quero ser perfeito. E se para ser perfeito eu tenho que despojar-me das minhas coisas, eu falo assim, poxa vida, mas é uma insensatez. Uma vez, na comunidade da Argentina, a Argentina viveu um momento há anos atrás, a maioria de vocês nem era nascido, pastor Ivan Baker, Imitian, pessoal importante, pessoal chique, e a pregação da palavra era a respeito de discipulado, e as pessoas, Deus deu tanto poder, tanta unção, que as pessoas ouvindo aquilo tudo, eles começaram a falar assim, cara, eu não quero, a semelhança de Barnabé lá da igreja de Atos, eles queriam vender as coisas e dar. E muitas pessoas pegando esse gancho fizeram grandes besteiras e porcarias que nós todos sabemos. Pessoas que dão casas por conta de convites maliciosos, pessoas que dão reservas, dão dinheiro que não pode dar por questões maliciosas para encher o bolso de denominação, para comprar carro importado para pastor. Nesse gancho, infelizmente, houve muito dano. Mas o evangelho lá, naquele momento argentino, até nem sei como anda,
Mas aquele momento lá era uma coisa muito séria, e Deus foi tocando no coração. E aí os irmãos foram chegando e querendo dar tudo. Falaram assim: pastor, eu quero dar a minha casa, eu quero dar a minha casa. E outro quer dizer, aí aquela coisa toda, aquela agonia toda. E falei: mas como é que a igreja iria receber tudo aquilo? E como iria administrar aquilo? Uma coisa impossível. E aí um homem, sabe, que eu não sei qual deles era, não sei dentre eles, ele falou assim: não, você está dando para o Senhor, tudo que é seu é do Senhor, mas você fique com Ele como um mordomo das suas coisas. Rapaz, olha a diferença. Veio disposto, e aí a palavra do homem de Deus, ele fala assim: tá bom, é da igreja, só que não queremos nada para nós, você fica com ela. Se for necessário, por algum problema, de alguma dificuldade de algum irmão, alguma coisa, e chegar a você, aí sim, aí como você deu, aí nós vamos fazer o uso da sua propriedade. Mas quando não, você, de dono, você passa a mordomo. Eu estou chegando ao final, dá uma salva de palmas para mim. Puxa vida! Estou conseguindo, olha o ponto. Você vai embora para sua casa, de dono, ou seja, as coisas que você tem, mesmo aquela havaiana com a tira solta, aquele material não é mais seu, mas fica com você para o cuidado dele. Você vai cuidar dele, porque agora você não é dono, mas agora você é mordomo. Amém? Como conseguir isso? A palavra é redonda, a palavra está certinha, incontestável. Agora, como é que você se torna dessa maneira? Olha, texto de 2 Timóteo 3, 16 e 17. Tinha tanto para falar com vocês, abreviei tudo, cara. O capítulo 1 já pulei para o 5º. 2 Timóteo 3, 16 e 17 diz assim: toda a escritura. Quem é a escritura? Toda a escritura, presta atenção. Relaxados, irmãos meus relaxados, vocês que têm tempo para tudo e não têm tempo para as escrituras e para a palavra de Deus. Como é que você quer crescer na graça e no conhecimento se você não tiver esta aplicação? Eu tenho feito um exercício com os irmãos mais próximos e os mais um pouco longe, levando a necessidade que cada um tem. Eu vou dizer para vocês que os muitos pedidos meus, eu não tenho conseguido o resultado. Os irmãos não leem e continuam emperrados, caramba. É difícil, mesmo sabendo que para eu ter sucesso na minha vida, para eu ter crescimento na minha vida, para eu ser aperfeiçoado, eu preciso ter contato com as Escrituras, com a palavra de Deus. Que o povo que veio de viagem eu vou chamar povo peregrino. Não é o peregrino para Nossa Senhora Aparecida, é o peregrino para cá. Não vieram a pé na Dutra, vieram de carro e vieram de avião. Muito mais chique, né? Muito mais chique. Povo, que este momento nosso seja para, olha, o maior benefício que eu posso fazer para vocês é levar vocês, a exortar vocês, a xingar vocês, a gritar com vocês, para que vocês tenham tempo para a palavra. Olha só, se esse momento nosso aqui, presta atenção, serviu para que quando vocês voltem às suas casas, sejam fora de Taubaté, ou mesmo em Taubaté, serviu para que vocês tenham mais temor a Deus, no sentido de observar a palavra. Eu disse para vocês que eu acertei o que falei. Diga bem. Eu acho que você não pode se conformar com a sua dieta espiritual. Você lê muito pouco. Completando o versículo: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para quê? Para quê? Vamos em coro. Você está acompanhando? Está no telão? Não está. Vamos em coro. Olha só, eu vou repetir. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa, primeiro, para
ensinar. Diga comigo. Ensinar. Eu não ouvi. A Escritura, o contato com a palavra de Deus, ela me ensina, está aqui na palavra. Faça a exegese que você quiser. Ela diz assim: ela é inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender. Repreender o quê? Você concorda comigo que durante... Posso andar aqui até ali? Aqui? Você concorda comigo que quando da sua vida você vai andando, tem uma voz atrás de você que diz assim: nem para a direita e nem para a esquerda, olhe para frente. Diz assim para você também? Acho que é só para mim. É verdade, eu estou andando, eu sou homem, na minha carne não habita bem algum, minha carne não presta para nada, a verdadeira excelência está na vida de Jesus em mim. Aí eu estou andando, e aí passa uma mulher cascalejando. Casco. Passa uma mulher, acho que é cascalejando. Acho que a palavra é essa. Na minha frente. Você acha que isso não me chama atenção? Mesmo velho? Você acha que não? Quando você chegar na minha idade, você vai entender que também chama atenção, viu? Chama atenção. E aí, o Espírito de Deus, que está aqui na ponta, aqui no meu... não sei aonde aqui, não sei de onde aqui, não sei de onde que vem. Ele fala assim: filho, nem para a direita e nem para a esquerda. Olha para frente. E olhar para frente é olhar para o autor e consumador da nossa fé. Aí eu falo assim: muito bom, muito interessante, mas bye bye Brasil, porque isso não me interessa, porque o meu caminho é a eternidade. Aleluia, aleluia. Não quero, não me interessa mais. Me repreende em nome de... Graças a Deus. Eu não tenho tempo, vocês não deixam eu falar, caramba. Acabou? Mais 5 minutos. Olha, presta atenção. Deixa eu dizer para você. Não posso falar cachorrada, porcaiada, miserável, não posso falar. Escuta só. Eu sou casado com a minha velha há 42 anos. 42 anos. Olha só, eu tive a minha experiência antes do meu casamento. Experiência com Deus. Desde a vez que eu encontrei o Senhor pela primeira vez, naquele dia 26 de agosto de 1972, eu estava no 3º ano de engenharia. Desde aquele dia, a minha vida nunca mais foi a mesma. E o meu nome é um nome abominável, porque é Eros. E Eros é erotismo, é sexo. E eu fui criado porque achei que meu pai queria que eu fosse um super-homem sexual. Esse nome não me trouxe benefício. E aí, o dia que eu conheci o Senhor, graças a Deus, tudo aquilo ficou no passado. Saiba disso, cachorrada. Ficou no passado. E é uma bravata, mas no céu você vai saber se eu estou mentindo ou se eu estou falando a verdade. 42 anos de casado. Deus me deu graça para ser fiel. Eu estou dizendo diante de vocês e de Deus que está me vendo e manifestando-se através de mim, que eu não tenho nenhum problema com consciência, que eu nunca falei com uma mulher com duplo sentido. Presta atenção, ainda que um homem tendente a toda a porcaria que veio, Deus fez isso na minha vida. E se eu sou pior de todos vocês, por que não vai fazer na sua também? Caramba. Presta atenção, o que Deus tem para você. O evangelho todo na sua vida é libertação. É você viver de modo digno do evangelho. De você, aonde você estiver, aonde os olhos dos irmãos não estiverem, você se conduzir de uma maneira santa, justa e irrepreensível. Você não viu, mas Deus sabe. A Escritura, ela é poderosa para corrigir. Eu disse ensinar, repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Presta atenção, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Meu Deus, tudo para te dizer, meus amados irmãos, tome cuidado com a palavra de Deus, leia a palavra de Deus,
Gaste tempo com a palavra de Deus, porque é o que vai te tornar diferente, rapaz. Para finalizar, leia em casa depois, esse ano todo, quando que vem esse Sword. Também não sei se estou aqui, viu? Se eu não estiver aqui, não fique chorando não. Presta atenção. Esse ano todo, presta atenção. Você leia a carta de 2 Pedro. 2 Pedro. Lá está o segredo de como uma pessoa não desvia. Lá naquela carta está escrito a maneira como a pessoa passa por essa vida e o mundo não contamina. Esta estufa que está, como é que faz aquele negócio de fumaça? Que você põe lá presunto, defumado. Essa câmara de defumação, quem entra numa câmara de defumação, ele sai de lá que jeito? Eu não vi. Cheirando, defumado. Nós estamos no mundo, mas nós podemos passar pelo mundo sem nos contaminar com as coisas desse mundo. Eu posso viver? Leia lá. Daqui a 1 ano, quando vocês voltarem aqui para essa reunião, não sei aonde vai ser. Daqui a 1 ano, você examine, estude, veja, leia a carta de 2 Pedro. A carta de 2 Pedro, ele mostra que a única maneira de você escapar da corrupção do mundo é pelo conhecimento de Jesus, para crescer na graça e no conhecimento de Jesus. É a única maneira, porque quanto mais você conhece o Senhor, mais você se distancia do mundo. Você quer ser perfeito? Digo para você, seja mordomo. Nada do que é teu, nada que você tem é teu, é do Senhor. Esteja absolutamente inclinado, não apegado às coisas que você tem, de dono a mordomo, e aprenda, presta atenção, a viver a sua vida de uma maneira agradável a Deus. Aquele que se envolve com a palavra de Deus, nunca vi uma pessoa que se envolve com a palavra de Deus que ande para trás. Todo o ímpeto, todo o acesso, toda a tendência é andar para frente. Finalizando tudo, que esta loucura que falei, que pulei, que esbravejei e tudo mais, seja deixado de lado e fique uma coisa na memória de vocês: a palavra de Deus, ela é excelente e ela é poderosa para colocar vocês na vida que Deus tem para vocês, viver os seus dias em santificação e tudo mais, em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus e nos livre de todo mal. Amém e amém.